Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, meus queridos. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje para poder partilhar um pouco sobre esperança, sobre esperar em Deus. Num momento como esse que estamos passando, e não é um tempo fácil, eu tenho certeza que não tem sido, eu te convido a refletir um pouco comigo e a buscar uma perspectiva nova. E só em Deus, de verdade, a gente vai conseguir fazer esse caminho, que é um caminho, como eu disse, que não é fácil, mas é um caminho possível. E é um caminho onde a gente vai experimentar um pouco aquilo que Deus quer para nós de verdade. Então eu te convido primeiro a pegar a sua Bíblia, para a gente poder então refletir ao longo desse tempo. E a passagem que eu quero que você reflita comigo, que eu te convido a refletir, está em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31, e que diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta palavra que Isaías vem dizer para mim e para você, ela, no primeiro momento, ela até pode parecer contraditória, e eu vou explicar por quê. Se você for lá no dicionário e tentar entender um pouco o que significa a palavra espera, ela nos dá algumas direções diferentes. Veja só que interessante. Espera, no dicionário, ela diz assim: ter esperança em algo. Isso. A espera ela está coligada, conectada com a palavra esperança. Mas ela também pode significar não agir. Quando você espera, você tem a possibilidade de simplesmente ficar estático. Então, o teu olhar sobre esta palavra, né, a sua decisão sobre como interpretar essa palavra, vai ser absolutamente passiva. Também, então, significa não agir. Mas olha que interessante quando a gente muda um pouco a ótica dessa expressão e olha para o outro significado que a palavra espera nos dá, que é não desistir. É bonito, né? Então, quando eu escolho olhar para a palavra espera de uma forma ativa, eu também posso entender que ela me convida a não desistir. Então eu volto na palavra de Isaías e começo a entender que aqueles que esperam no Senhor não podem ter uma atitude passiva diante das coisas da fé. A gente precisa então fazer agora uma escolha concreta em olhar para as coisas que tenho feito, para o caminho que tenho feito diante de Deus e tentar entender se diante da situação que eu estou vivendo hoje, eu estou tendo uma postura ativa ou uma postura passiva diante desta possibilidade de esperar em Deus. Então, veja, como eu vou fazer para entender de fato se estou tendo uma postura ativa ou uma postura passiva? Porque veja, olha mais uma vez, eu vou ler com você. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Se eu espero em Deus e renovo a minha força, é porque eu estou conectado nele e me permitindo agir diante das coisas dele, e porque eu consigo me colocar diante do Senhor, porque eu coloco as minhas decisões diante dele, eu abro espaço ao meu coração e permito que ele haja em mim. Aí você vai dizer assim, mas Deus é Deus, Deus sempre vai fazer, Fred. Deus sempre vai fazer. Porque Ele é Deus e Ele vai fazer o melhor em nós, claro. Claro que Deus quer fazer o melhor na tua vida. Ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo, um tempo esse tão difícil e tão desafiador. Mas entenda uma coisa.
Deus vai agir, porque Ele é Deus, mas Ele jamais vai violar a tua vontade. Deus jamais vai macular o teu desejo de se colocar diante dele agora dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo ser preenchido pelo teu amor. Percebe como isso é absolutamente ativo e não é um desejo passivo e preguiçoso de experimentar as coisas da fé? Então, quando a gente decide esperar em Deus para ter nele a renovação da nossa força, eu não posso ter uma relação preguiçosa com as coisas de Deus. Não posso ficar sentadão, né? Sentadão no sofazão, esperando que o milagre aconteça. Por mais que Deus tenha sempre esta força e este poder, mas como eu disse, Ele não vai violar a minha vontade, não vai violar a tua vontade. Ele te ama tanto que te deu a chance de tomar a decisão, de experimentar e de enxergar que a graça dele está agora viva ao nosso alcance, ao teu alcance. Então, eu queria que você hoje comigo fizesse uma reflexão profunda sobre esta espera em Deus e o primeiro, e para ser mais didático, eu vou dividir este processo em 3 partes. Vamos comigo? Como é que a gente pode, então, praticar esta espera? Esta espera que precisa ser ativa, que é muito mais ligada e conectada à palavra perseverança do que esta espera que desiste. Como que a gente pode fazer? A primeira parte, pega o teu caderno, pode anotar. A primeira, vamos chamar de fase deste exercício que eu te convido a fazer comigo, é a oração. Isto. A oração é uma prática. A oração ela é um hábito. Ela é necessário. A oração ela é absolutamente fundamental para que a gente encontre o Senhor na sua intimidade. Aí você vai me dizer assim: puxa, Fred, mas eu faço isso, mas sabe que por conta dessa história toda, este momento difícil, este momento que estou vivendo, este confinamento de alma, de coração, esta ausência muitas vezes da graça, porque pelo fato de eu estar muitas vezes confinado emocionalmente, eu não consigo perceber a graça que está ao meu redor, eu não consigo ter olhar para a bênção, eu não tenho conseguido olhar as coisas que o Senhor tem me dado, e por conta disso eu estou desanimando, e este desânimo faz com que cada vez mais eu desista de praticar a oração, de estabelecer esse hábito concreto. E veja, quando eu tenho o hábito de oração frequente, eu estabeleço intimidade. E aí, lembre que eu só amo de verdade, você só ama de verdade quando você conhece. É evidente que Deus nos convida a amar, mesmo aqueles que não conhecemos tanto e nem mesmo os nossos inimigos, e até mesmo os nossos inimigos, o Senhor nos convida a fazer este ato de fé a todo instante, mas Deus conhece a nossa humanidade e Ele nos mostra isso a todo instante. E por isso eu te convido agora a, de fato, olhar o teu coração lá no seu íntimo e perceber que o amor que Deus hoje te convida a ter é um amor de intimidade. Então você ama verdadeiramente aquilo que você conhece. É isto. Agora você só conhece aquilo, ou aquele, melhor dizendo, que você tem intimidade. Tudo bem, lógico que hoje o mundo relativiza o amor, quer dizer, é muito fácil eu dizer eu amo você, ou eu mandar um emojizinho. Não é assim que a gente manda no WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais? Eu amo você com todo o meu coração. A pergunta que a gente precisa fazer e entender que Deus já respondeu isso é:
Aquele que me ama de verdade, que me amou primeiro, foi capaz de dar a vida por mim. Aquele que te ama mais do que tudo é capaz de doar o sangue por você. Aquele que te ama mais do que tudo é capaz de todo instante, em todo minuto, dizer: você é algo precioso para mim. Tão precioso que eu me gastei todo por você. Este é o nosso Deus. Este é o teu Deus, que te deu a vida, que te deu bênçãos, que te dá todo instante a chance de fazer as escolhas. E este é o teu Deus que diz a você: eu dei tudo por você. Esta é a verdadeira prova de amor, que muitas vezes, por conta da nossa humanidade, do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa fraqueza, a gente simplesmente não tem nenhum fio de gratidão em relação a isto. Mas hoje, Deus nos convida a experimentar um amor que é incondicional. Mas a gente só vai conseguir experimentar de fato esse amor se a gente tiver intimidade. Porque quanto mais eu tenho intimidade, mais eu conheço este amor. E é este amor que vai alimentar, que vai iluminar os cantos escuros da minha alma. Então você que está passando esse momento agora, neste tempo tão difícil que estamos vivendo, onde você de repente agora, estando aqui comigo, está dizendo assim: Fred, eu só preciso de esperança, porque eu tenho esperado, mas eu não tenho encontrado Deus, não tenho encontrado a fé, não tenho conseguido ter ânimo para seguir. Pois eu digo para você, o grande problema aqui é que nós precisamos mudar o nosso jeito de olhar. Talvez você tenha dedicado o seu tempo a olhar para o significado da palavra que é real, da palavra espera, que é não agir, e esteja de fato gastando tempo em não agir, em uma espera inútil, uma espera passiva, uma espera que não faz e não causa transformação real na vida, que fica ligada somente à palavra, uma palavra que não transforma. E eu te digo, Jesus é uma palavra encarnada, é a palavra, é o verbo que se faz carne, ele só se encarna na minha vida se eu acolho a palavra, que é o próprio Jesus, mas de fato permito que esta palavra transforme a minha vida e me leve a agir de maneira concreta em relação à minha vida e em relação à vida do outro. E é por isso que eu te convido hoje a fazer isto. A identificar agora se você tem tido o hábito de oração. Lembra no primeiro ponto? Hábito de oração. E se não tem, nada de culpa, nada de ficar olhando para trás, é a hora de fazer agora. De dizer: Senhor, eu quero restabelecer este hábito contigo. Eu quero ser como aquele filho pródigo que fez as escolhas erradas, mas em um determinado momento da vida percebeu que não podia mais ficar longe do Senhor, que é este hábito. É o hábito de ter este encontro com Deus. E quero retornar aos teus braços. E você pode começar isso agora. Terminou este momento aqui comigo, você vai se conectar com Deus e dizer: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas aqui eu quero me reencontrar contigo. E Deus vai acolher o teu coração novamente, vai te abraçar, vai devolver o anel e vai dizer: vem aqui, meu filho, minha filha, porque eu quero acolher o teu coração novamente. E é este Pai que, perdidamente amoroso, perdido de amor, venho encontrar este filho mais uma vez. E é ele que vai iluminar os cantos escuros da nossa alma e vai nos dar, então, a chance de dar o passo para agir, trocar a nossa forma de pensar em relação ao significado da palavra, porque se em algum momento a gente estava insistentemente olhando para a espera somente como algo que me faz não agir, agora eu vou passar a olhar e vou dizer: eu não quero mais olhar para o não agir, eu quero não desistir. E aí eu vou para o segundo momento.
para o segundo momento deste exercício que eu te convido hoje, que estou te convidando a fazer, que é a ação, é agir. E não à toa, São Bento nos ensina o ora et labora, a oração e o trabalho, a ação, a oração e a ação. Porque, de fato, é ela que vai dar corpo e vida a esta palavra. E aí a palavra se encarna, porque você começa a agir. Aí você vai me dizer assim, Fred, mas eu tenho feito, porque eu estou fazendo. Na verdade, eu vou, eu procuro, eu estou aqui em casa, eu estou neste processo difícil, eu estou tentando fazer o melhor que posso, mas eu também me sinto vazio. Aqui tem um cuidado que a gente precisa ter. A ação ela precisa ser direcionada. Porque não dá para ser... Eu gosto muito... O padre Paulo Ricardo usa essa expressão muitas vezes. Ele fala que às vezes, pelo fato da gente olhar para a nossa fé e para as ações da nossa fé de maneira descoordenada, a gente às vezes parece uma biruta. Sabe a biruta? Aquela que fica ao vento, ao sabor do vento. Você coloca a biruta e o vento está para cá, ela vai para lá e assim por diante. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos uma ação direcionada, não pode ser uma ação que vai ao sabor do vento. Eu não posso acordar e começar a agir conforme os impulsos, simplesmente os impulsos do meu coração, da minha mente, ou esses impulsos descoordenados fazem com que eu tome decisões erradas e faça, principalmente, e haja de forma descoordenada. Então, a ação precisa ser direcionada. Aí eu te faço uma pergunta agora. E esta pergunta, ela precisa ser absolutamente conectada com este princípio, que é o princípio da semente. Uma semente ruim, ela não vai dar um fruto bom. Então, se eu olho para este princípio, eu te convido, então, a fazer esta reflexão que faço agora. Ora, se eu estou plantando em mim uma semente ruim, que fruto penso eu que vou colher? Fred, mas do que você está falando? Olha, eu estou dizendo, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Quais são as ações que você tem cometido ao longo do teu dia neste tempo de espera e que estão gerando frutos ruins na tua vida? Ou seja, se você ficar sentadão no sofá, pegando o teu celular e só plantando em você sementes ruins, porque é isso que você está fazendo quando você fica lá buscando, né, conteúdo ruim, descoordenado daquilo que Deus te convida a ver para ter uma vida plena, saudável, corajosa, coerente com os princípios que o Senhor nos pede. Se então eu gasto tempo para beber, comer, ver, ouvir, ou seja, usar todos os meus sentidos para me alimentar de sementes ruins, ora, que frutos vou colher? Aí você vai me dizer assim, Fred, mas então é isso? Por que então tenho me sentido tão mal durante este tempo? Por que está tudo tão desajustado na minha mente e no meu coração? Porque muito provavelmente as suas ações estão fazendo com que você plante em seu coração, em sua alma, sementes ruins. Então, a gente precisa fazer exercícios práticos agora. Vamos relembrar o primeiro? Oração. Hábito de oração. Para começar a pedir a Deus para Ele iluminar o meu caminho e iluminar as minhas ações a partir de agora. Para que eu tenha, neste tempo de espera, a possibilidade de plantar sementes boas no meu coração. Ler bons livros, ao invés de ficar gastando tempo olhando vida alheia. Ver bons programas de TV, ao invés de ficar vendo notícia que só deixa a gente desanimado. Sair de discussões que são absolutamente
desnecessárias nos grupos, nos telefonemas e começar a plantar sementes no coração que vão gerar frutos bons. Então, vamos combinar isso? O primeiro a gente já sabe, o primeiro exercício para esse nosso hábito, e o segundo é a ação. E o terceiro, minha gente, eu vou dizer para você. O terceiro é o aprendizado. Porque você pode dizer assim, puxa, mas eu já passei um tempo e já está difícil para mim. Durante esse tempo de espera, eu não esperei desta forma correta, eu não esperei da maneira onde a palavra melhor deveria se encaixar na minha vida, que era não desistir, ou era ter esperança. Eu não interpretei, Fred, a palavra espera no Senhor a ponto de voar como águias, como a palavra em Isaías me diz. Vamos repetir? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você pode dizer, mas eu não fiz isso, e agora? O tempo passou, não volta atrás. Eu quero que você perceba que o tempo de Deus, ele é sempre novo. E agora ele nos permite a ter um aprendizado. Então eu quero que você faça agora a pergunta certa. Para que a gente possa aprender, é preciso fazer a pergunta certa. E a pergunta certa não é por que estou passando por isso? Por que eu não fiz? Por que eu tomei esta decisão? Por que eu tenho vivido este tempo desta forma? Por que eu fiz as escolhas erradas? Esta não é a melhor pergunta. A melhor pergunta é, o que posso fazer com isto que aprendi? O que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? O que Deus quer me ensinar com isto, com esse momento que estou vivendo aqui agora, conversando aqui com o Fred? Essa é a pergunta que você pode fazer. E que eu quero te convidar a viver neste momento. Aí você vai me dizer assim, Fred, mas não é fácil, porque às vezes eu não estou conseguindo enxergar de fato o melhor aprendizado. Mas aí é um ciclo. Você vai voltar lá para o primeiro passo, para o passo da oração. Porque se você ainda não encontra a resposta que Deus pode te dar, que está na palavra, e que creia, Deus está te dando agora essa resposta. Eu te convido novamente a fazer aquele caminho, para voltar lá para o primeiro passo, para estabelecer um hábito ainda mais forte com o Senhor. Para fazer de novo este caminho, que é o caminho que o filho pródigo fez, de retorno aos braços do Senhor. Eu te convido então a, comigo, cantar esta oração que Deus me deu há 20 anos atrás e que ainda hoje ela é tão presente na minha vida porque eu sou também este filho pródigo que muitas vezes faz escolhas erradas. Mas a melhor escolha que faço é que te convido agora a fazer comigo, que é voltar para os braços do Senhor, porque é nele que precisamos depositar nossa esperança. Não tenha medo, tenha coragem, porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Façamos esse caminho de voltar para os braços do Senhor. Não é um caminho cansativo, é um caminho de ânimo, que precisa ter coragem. E eu te convido hoje a se encorajar em Deus. Não desanime. Coragem. O Senhor te ama mais do que tudo. E Ele espera o teu amor sempre, porque Ele nos ama mais que tudo. Vamos juntos. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu.
dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Creia no Senhor. Deus te abençoe. Tudo é do Pai sempre. Creia nisso, tenha fé, tenha esperança. Deus te ama mais que tudo. Reza por mim, eu vou rezar por você. Fica com Deus.